Sejam bem-vindas ao podcast Micropigmentadora Online. Aqui eu discuto estratégia de marketing digital para micropigmentadoras lotarem a agenda. Eu sou Mayara Ribeiro e o episódio de hoje é por que gatilhos mentais ajudam a lotar a sua agenda. Primeiro, a gente precisa entender o que é gatilhos mentais e o que isso tem a ver com lotar a agenda, né? Bom, gatilho mental como eu posso dizer, são ações praticamente que já vem pré-programada na nossa mente, numa parte lá da mente que pra gente poder, isso vem pré-instalado na gente, né, no ser humano, pra gente poder conseguir viver aí em comunidade, né, e bem com o outro ser humano, certo? E o que isso tem a ver com lotar a sua agenda aí nas redes sociais, né, para as micropigmentadoras? Porque a gente vai ativar essas ações na nossa persona, né? Que seria nossa cliente ideal, quem a gente quer alcançar. Outro dia eu posso vir aqui falar o que é persona, tá? Que você precisa saber o que é persona para ficar melhor para você atrair esses clientes e lotar a sua agenda, tá? Então, são esses conceitos que a gente vai ativar ali na mente daquela pessoa pra gente poder fazer ela ter uma reação porque a gente, né, ativou aquele gatilho naquele conteúdo, naquele post, em tudo que a gente for fazer, tá? Então, são conceitos que já vêm pré-programados na mente da pessoa, tá? Por exemplo, vamos lá. Quando a gente vê, isso é um dos exemplos, tá? É só um exemplo. Uma pessoa com jaleco, né? Com jaleco. A gente já vem na cabeça o quê? Que ela é uma autoridade naquilo que ela tá falando. Então, a gente tem mais confiança e com isso a gente consegue ter uma reação. Que seria, poxa, eu quero passar por aquele médico, eu quero, né, aquele médico. Só que a gente sabe que hoje em dia tem muitas pessoas falando que a autoridade, isso é um dos gatilhos, tá? É só pra vocês entenderem. Por exemplo, aplicando aqui pro nosso meio. Muitas pessoas falam que sabe fazer micropigmentação e a gente sabe que não é assim. Mas como que você vai fazer isso nas redes sociais? É bem difícil, né? Porque a pessoa não tá te vendo ali, né? Mas com uma dessas estratégias que é ativar os gatilhos mentais, existem vários, né? Não vou conseguir falar todos aqui, mas vou dar alguns exemplos, tá? Então, o da autoridade, a pessoa pode falar, micropigmentadora pode falar, só que se você vir aqui nas redes sociais e você mostrar com estratégia e ativar esses gatilhos mentais, você consegue passar isso pra ela. É o que eu tô fazendo aqui. Esse conteúdo é um dos conteúdos que eu vou ativar o gatilho mental da autoridade pra vocês. Porque eu vou estar aqui bastante tempo explicando um tema só, né? Com detalhes, não é todo mundo que faz isso. Mentirosos não fazem isso, sempre tem alguma contradição, alguma coisa assim, né? E a gente começar a fazer uma coisa diferente do que as outras micropigmentadoras estão fazendo, né? Certo? Então, o que são gatilhos mentais? São alguns conceitos que já vêm pré-programados e que, trazendo aqui para nossa área, a gente vai ativar para fazer uma reação nessa futura cliente para ela
fazer a micropigmentação com você, para você conseguir lotar a sua agenda através disso, beleza? E a gente consegue ativar, se a gente tiver uma estratégia, né? Se você tiver uma estratégia, ativar exatamente para ela fazer a ação que você quer, ou seja, para ela fazer a micropigmentação com você, certo? Porque esses gatilhos mentais são importantes, né? Porque são importantes para você lotar a agenda. Tem um diferencial, como eu falei, pode vir uma micropigmentadora com jaleco, com o que for, com nossa, aquele feed maravilhoso. Mas se o que ela posta ou o que ela fala é o mesmo do mesmo que todo mundo tá fazendo, você não tá, ela não tá tendo um diferencial, né? Quando a gente ativa esses gatilhos mentais, a gente tá se diferenciando das outras micropigmentadoras. E uma das coisas é ter autoridade, gente, autoridade. Aí a cliente vai te ver como autoridade, que você sabe fazer aquilo que você tá falando, né? Você tá aplicando essa estratégia, beleza? Com isso, ela vai gerar confiança. E quando ela tem confiança naquilo, né? Naquilo que você tá falando, naquilo que você tá fazendo, e dando um diferencial, poxa, ela não é igual às outras micropigmentadoras, né? O que ela vai fazer? Ela vai querer fazer com você. E eu tenho certeza que ela vai arrastar outras pessoas que ela gosta pra poder fazer com você, certo? Qual outra coisa? Você vai ter a atenção daquela cliente. Porque aqui nas redes sociais é muita disputa de atenção, tá? São 3 coisas que o ser humano, quando entra na internet, ela procura: informação, né? Conhecimento, entretenimento e se comunicar com outras pessoas. Onde a gente entra? Na informação, né? Informação. Só que não é qualquer informação. Lembra que tem que ter diferencial? Porque se for informação por informação, ela procura no Google e pronto, já era. Então, quando você começa a ter esse diferencial de ativar os gatilhos mentais, de ter uma estratégia para isso, vai chamar a atenção dela, que é isso que a gente quer para no final a gente vender a micropigmentação. Até então, esses gatilhos mentais, você até pode, o momento lá, aquele momento de pedir, de abrir sua agenda, a pessoa marcar, que não é todos os posts, tá, gente? Então, você vai ter a atenção daquela cliente. Então, fica mais fácil de você chegar e abrir a sua agenda para ela poder fazer a micropigmentação com você. Até então, você vai gerar tudo isso daí, tá? Vai ativar os gatilhos mentais nos seus conteúdos, nas suas redes sociais, tá? Nos seus stories, pra quando você realmente for abrir sua agenda para pedir, né, para vender a micropigmentação, você ter a atenção dela, porque se ela não tiver atenção, você abriu a agenda, você pode fazer toda a estratégia que você vê aí na internet. Ela vai passar, ela não vai estar nem aí, ela vai passar. Tá legal, ela é igual todo mundo, então vou procurar mais barata e já era. Certo? Então, por que é importante ativar os gatilhos mentais? Vai ativar essa diferença, que você não é igual a todas as micropigmentadoras. Com isso, vai gerar confiança para ela fazer a micropigmentação com você e vai chamar atenção, vai prender a atenção dela em você, porque é muita disputa aqui, então a gente tem que ter um diferencial, tá? Onde você pode aplicar esses gatilhos mentais? Conteúdo de valor, eu tenho um vídeo aqui só falando sobre conteúdo de valor, dei algumas dicas, alguns passo a passo, tá? Então, conteúdo de valor, o que é conteúdo de valor? É um conteúdo que você vai fazer uma transformação na vida dela, né? Não é informação por informação, onde ela consegue em qualquer lugar, certo?
que você vai, por exemplo, você vai mostrar para ela que você pode realizar o sonho dela, por exemplo, né? Os seus resultados, os resultados com os seus clientes, que seria feedback, contar uma história. Isso é conteúdo de valor, onde você não vai dar o mesmo do mesmo, tá? Você vai fazer vai ter um diferencial, tá? E na sua comunicação, tá? Então, aonde você vai aplicar os gatilhos mentais em conteúdo de valor? Então, você vai ativar ali a autoridade. Então, quando você for gerar, por exemplo, stories, faz perguntas e respostas, por exemplo, né? Perguntas e respostas, respondendo ali, perguntas de potenciais clientes, tá? Não é com a linguagem técnica de uma micropigmentadora. Vamos lá, vou dar um exemplo aí prático, né? Que sempre acontece comigo. Ah, Mayara, mas dói. A micropigmentação dói? Aí eu vou responder, não vou responder tecnicamente, né? Porque lá na camada basal vai o pigmento. Não, gente, não vai. Isso é um exemplo, tá? Não dói, porque ela é mais superficial na pele, não chega a ser profundo, né? É como um arranhãozinho, então ele não dói. E outra, eu coloco ainda uma pomadinha anestésica para ajudar no desconforto, né? Então, é um diferencial. Quando você fala isso, você fala com uma segurança, você explica, dá detalhes na linguagem que ela vai entender. Então, ela sabe do que ela tá falando. Então, isso já é um conteúdo de valor. E na sua comunicação, tá? E aí, tem outros, né? Da autoridade. Eu sempre falo, para você ativar o gatilho mental da autoridade, você tem que criar um relacionamento aqui também. Mas uma das coisas mais, assim, que eu acho que faz diferença para ativar é lives, tá? Porque aí ela vai conseguir te ver, porque a gente se comunica com pessoas, né? Então, ela vai conseguir te ver, vai conseguir ver o seu jeito, a sua comunicação, a forma de você agir, vai ver também que você não é um robozinho, que você se importa com ela vai poder perguntar coisas pra você na hora. Isso é devagarzinho, tá? Mas isso é uma das coisas que mais ajuda, tá? Conteúdo de valor também. Resultados, né? Que é o portfólio, antes e depois. Não é sempre, tá? Mas é um dos conteúdos de valor. Não faz mais do mesmo. Aí coloca o gatilho mental da história, que é mais fácil da pessoa lembrar. Então, quando a pessoa fica mais fácil de lembrar daquela história que você contou ali vamos dizer, na legenda do post, quando ela, por exemplo, eu acordei hoje, olhei no espelho, nossa, minha sobrancelha tá tão falhada, tá tão feia. Ela vai lembrar lá da história que tu contou lá no post de que você conseguiu um resultado bom porque aquela cliente tinha muitas falhas, você conseguiu ajeitar aí de acordo com o que ela queria. Então, já vai estar na mente dela. Aí, na hora que ela vê isso no espelho, ela... já sei com quem eu vou fazer. Porque a atenção dela ficou ali pra você. Lembra que eu falei? Gatilhos mentais vai fazer isso, tá? E na comunicação, no jeito de você falar, tanto de escrever quanto de você falar aqui. Então, você já vai... Claro que no começo você vai fazer intencionalmente. Intencionalmente não é que você vai mentir, tá? Você não vai mentir, pelo amor de Deus. Gatilhos mentais não é pra isso. Pra você seguir íntegra ali, tá? Mas você vai fazer um pouco mais intencional. Você vai colocar ali no meio ali coisas intencionalmente. Por exemplo, uma coisa assim simples, que às vezes a gente acha que não tem nada a ver, é o gatilho mental da especificidade. O que seria? Ser específico quando você for responder uma pergunta, por exemplo. Eu peguei um tema, vim aqui falar, e já tô um tempinho falando aqui pra vocês, um tema só, e eu tô sendo específica.
em um tema só, gatilhos mentais. Por que ajuda a lotar sua agenda, tá? Então, é praticamente a mesma coisa, tá? Então, você vai ser específico. Quando você é específico, você mostra pra ela que você sabe o que você tá falando, né? Que você sabe o que você tá falando. Então, o que vai gerar ali na mente da pessoa? Poxa, ela sabe do que ela tá falando, ela é autoridade no que ela tá falando, especialista mesmo. Então, eu vou ter mais confiança, vou fazer com ela e vai ter mais atenção sua. Uma coisa vai puxando a outra, tá? Isso é um dos gatilhos mentais que eu tô falando aqui, gente. Certo? O que não fazer na hora de aplicar os gatilhos mentais? Não mentir. Falei agora, né? Porque, gente, às vezes, por exemplo, lembra que a gente falou aqui, né, no começo, que você tem que mostrar autoridade. Pra você mostrar autoridade, você tem que aplicar os gatilhos mentais e tudo mais. Mas a pessoa, ela sabe. Por isso que é legal a live, né? Então, por exemplo, você tá fazendo uma live e você acaba aqui mentindo. Você acha que ela não vai ver que você tá mentindo? Não vai conseguir, né? Você vai acabar aqui transmitindo isso pra ela. Então, não minta. Por exemplo, tem um gatilho mental da urgência, por exemplo. Onde a gente pode aplicar esse gatilho mental é na hora de pedir. Gente, o que eu falo? Tem a hora de não pedir e tem a hora de pedir. A hora de não pedir é quando você vende sem vender. Você vai gerar só valor para aquela cliente. Vai mostrar várias coisas, mas sem pedir. Assim, agenda aberta, marque seu horário. Não é a hora disso. Então, essa hora de não pedir é onde você vai aprender prender a atenção dessas pessoas, dessas futuras clientes. Tá? Pra na hora que você for pedir, que olha, abri minha agenda. Ela vai estar com a atenção ali com você, aí ela vai ser mais fácil de ela fazer a micropigmentação com você, marcar a micro. Fechou? Então, por exemplo, na hora de pedir, você criou todo um evento, que é o que eu ensino no meu método, e aí você vai aplicar a urgência. Gente, vocês têm que marcar nesse evento, que aí você vai conseguir a promoção. São só 5 vagas. Isso é um exemplo, tá? Então, só que essas 5 vagas, eu deixei mesmo as 5 vagas, porque eu só consigo fazer aquelas 5 vagas. Você não pode chegar... Aí tá, na hora que você tá fazendo, aí você passou de 5, você... não, eu abro uma exceção, não sei o que. A pessoa fala assim, poxa, calma aí. Porque aí você gerou urgência, né? Porque aí a pessoa ela vai entrar ali no seu evento, ela vai querer de qualquer jeito ser essas 5. Porque ela quer aquela promoção, quer aproveitar, entendeu? Ela gostou, quer fazer com você, quer a transformação que você gera, que você pode gerar pra ela. Só que aí você pega e você faz uma coisa dessa. Ela fala assim, então eu não precisava estar aqui. Aí vai começar a gerar uma desconfiança na cabeça dela. Certo? Então, não mentir, tá, gente? Pega, organiza a sua agenda. Olha, quantas eu consigo fazer na promoção? É 10. Se você, poxa, mais 10, não sei se eu quero falar. Fala que é poucas vagas, você não tá mentindo. E aí você vai preenchendo. Preencheu só 5? Beleza, você não falou que... né? Preencheu mais que 10. Não precisa falar, tá? Então, não mentir. E sempre... ser sincera. Sempre ser sincera com tudo. Gente, olha. Por exemplo, né, nesses eventos que eu ensino, é uma estratégia que no meio tem um evento que é a hora de pedir, onde a pessoa abre a agenda, tá? Aí, você tem que ser sincera. Por quê? Porque a pessoa ela vai participar desse evento, ela vai deixar agendado com você. Só que pra ela garantir aquele valor ali e aquele horário, ela precisa pagar até o outro dia. Por exemplo,
No meu caso, eu gosto de fazer só um Pix. Aí você não fala, você não deixa claro isso, você não é sincera. Por isso que tem todo um processo antes desse evento, pra poder, né, as pessoas já que participaram já ter, né, consciência. Aí, por exemplo, você não fala, só faz. Aí chega no outro dia, olha, você tem até tal hora pra você me pagar, senão eu vou passar essa vaga. Ou você não tá mais na vaga. Como assim? Ninguém me explicou nada. Não sei o que. Fica chato. Vai ficar chato pra você, porque você deixou de colocar outra pessoa. E vai ficar chato pra essa cliente. Porque às vezes ela não sabia mesmo. Ela não sabe como funciona. Tá? É uma estratégia bem diferente essa. Então, às vezes, a pessoa ela não sabe. Então, você tem que ser sincera, chegar e sempre explicar pra todo mundo, olha, é assim que funciona. Se você quiser participar, é assim que funciona. E a pessoa, ela vai ter o direito de escolher. Poxa, então, nesse período que você vai fazer isso aí, eu não vou ter dinheiro, então eu não vou participar, por exemplo. É a escolha dela. Só que você sempre tem que ser sincero. Certo? Qual o gatilho mental para você começar a aplicar agora para ajudar a lotar sua agenda? Vou falar alguns, tá? Primeiro, ativar o gatilho mental da autoridade. Falei bastante, né? Porque eu acho que é um dos que a gente mais tem que ativar. Como que você pode fazer isso? Já falei, né? Live. Mas todo dia, Mayara? Não precisa ser todo dia, faz uma vez na semana. Pega, faz um roteiro pra você não esquecer, você pode falar assim igual eu, como eu tô falando. Ou mostrar alguma coisa, mostrar com a mão alguma coisa, contando alguma coisa, gerando valor para aquela cliente. Perguntas e resposta é legal também, tá? Gera bastante autoridade, tá? Quando você gera autoridade, gente, você acaba sendo a número 1 do seu bairro, da sua área. Por exemplo, na primeira aula, tem outras coisas que geram autoridade também, tá? Gerar valor, posts, antes e depois. Outra live que você pode fazer também é você fazendo um procedimento na hora, porque, nossa, ao vivo, na hora, caramba, que legal. Então ela sabe o que ela tá fazendo, né? Então o que gera ali? Gera ela começa a te ver como a número 1. É igual eu. Todo mundo que vai me indicar, que fala, eu queria fazer a Mayara, pelo menos aqui, né? Por quê? Porque eu gerei essa autoridade na mente delas, tá? Sem contar que eu tenho bastante cliente, então elas indicam também, né? Uma outra coisa, o feedback também é legal, você fazer feedback, são testemunhos. Como que a gente faz nas redes sociais? Áudio, vídeo, pede pra ela fazer vídeo, pede pra ela responder alguma coisa ou na hora, beleza? Ou algum print dela falando alguma coisa do seu trabalho, de como você transformou. Falou assim, a Mayara é ótima, ela atende bem. Não é testemunho sobre você, é sobre seu trabalho. Isso é o gatilho mental da prova. Você tá provando o que outras pessoas estão fazendo e você tá gerando transformação na vida dela. Um gatilho mental. Eu ia falar só um. Falei outro, tá? Então elas vão te ver como número 1, vai gerar confiança nela. Vídeos de resultado. Só que não é só vídeo, tá? Gera aí uma história, né? Conversa com a cliente na hora que ela tiver. Pergunta pra ela, mas como foi pra você chegar até mim? Por que você não veio antes? Normalmente ela já, eu tenho medo de fazer alguma coisa assim, você já começa a conversar com ela, mas por quê? Como? Você já vai ter uma história e você vai pegar, quando você estiver gravando, por exemplo, você pode fazer o portfólio gravando. Terminei agora, então vou gravar a micro da pessoa aqui, ó. E falando,
Olha, gente, minha cliente Maria, por exemplo, ela tinha medo de fazer porque doía, por exemplo, tá? Porque doía. E aí eu falei isso pra ela, falei aquilo. E aí a gente resolveu fazer isso. Maria, e aí, o que você achou? Doeu, não doeu? Ah, não doeu, tá. Poxa, e isso vai gerar tanto gatilho mental aí dentro, gente. É especificidade, prova, vários gatilhos mentais, tá? Então, faça isso de resultados, tá? Você pode fazer de resultados de antes e depois. Não precisa falar, mas você pode colocar algumas legendas com a história ou a legenda no próprio vídeo. Pode ser foto também, porque você vai começar a gerar autoridade, porque você tá fazendo diferente. Fechou? E, gente, e live? A live. Tem muita gente que tem preconceito de fazer live, né? Eu bato na tecla. Que é uma das coisas que é o melhor aí pro seu negócio. Você quer viver da micropigmentação? Quer lotar sua agenda? Né? Você quer viver, é seu sonho? Então você precisa colocar como prioridade essas coisas. Mas eu tenho vergonha, mas eu não sei o que, não sei o que. Uma que você não pode ter vergonha pra tu atender teu cliente. Como que tu vai ter vergonha pra atender teu cliente? Já começa aí, tá? Então, vai fazendo devagarzinho. Pega os stories. Grava alguma coisa sem precisar falar. Só grava. Aí na outra vez, grava e solta assim, tá? Feito é melhor que perfeito. Não é que você vai fazer de qualquer jeito. Mas para de ficar gravando e excluindo. Posta, uma hora você melhora. Tá? Então não deixe de postar. Faz, posta. Aí vamos lá. Grava alguma coisa. Só mostrando alguma coisa. Depois, mostra alguma coisa, você só sua voz falando. Aí depois mostra você gravando algum procedimento. Depois grava você nos stories. Pra depois você ir pra live, tá? O certo é fazer uma vez na semana. Não deixa de fazer. Mas eu não tenho tempo, mas não sei o que, isso aqui. Você quer lotar sua agenda? Tem que colocar como prioridade. Igual você colocar uma cliente que marca com você. Você não vai lá e cumpre e não atende ela. Você vai fazer a mesma coisa com seus conteúdos, com as suas redes sociais. E ter um relacionamento, tá? Esse gatilho mental é um dos, tá? Mas o outro também, você tem que ter um relacionamento. Pra você ter um relacionamento com o seu cliente, com a sua cliente ideal, que você quer atrair, você precisa estar sempre aqui. Como que você quer ter um relacionamento se você não tá aqui? Tá? Então você sempre tem que estar aqui, tá? Estrategicamente. Não é, gente, mas poxa, minha vida, eu vejo muito isso, né? Minha vida não tem graça, eu não faço quase nada de interessante. Você não precisa, não é pra você colocar sua vida aqui. O Instagram não é pessoal, não é seu pessoal, tá? É pra trabalho. Só que precisa aparecer você, porque a sua imagem é o que faz o seu negócio, tá? É o seu trabalho, claro, mas quem é que tá por trás desse trabalho? Você. E pessoas se conectam com pessoas, já falei isso. Tá? Então, não adianta ter aquele Instagram lindo antes e depois. Legenda. Microblend fio a fio realista. A cliente nem sabe o que é microblend. Gente, cadê o diferencial? Às vezes tá mó bonito antes e depois, mas só tem isso. A pessoa, que legal, ela vai achar que todo mundo faz do mesmo jeito. Só que aí o que ela vai fazer? Ela vai procurar a mais barata, porque ela acha que todo mundo faz daquele jeito.
É a mesma coisa, é quase a mesma coisa quando uma pessoa, ela tem uma ou duas indicações de pessoas que fizeram, tipo assim, em outros lugares, que deram errado. Então ela acha que todo mundo faz errado. Aí ela não vai querer fazer, ela vai ficar com medo de fazer. Aí se ela entrar no seu Instagram, por exemplo, e ela vê que você tá dando conteúdos diferentes, você tá, por exemplo, respondendo uma pergunta dessa. É por quê? Porque ela viu de outras pessoas deram errado e ficou artificial, por exemplo. E aí ela vê você com vários conteúdos aí gerando valor, falando que não fica artificial, o porquê, mostrando a diferença do que é artificial, do que você faz. Ela, poxa, então quer dizer que nem todo mundo faz igual, ela faz diferente. Então quero fazer com ela, vai começar a prender a atenção dela. Aí quando for aquele momento de pedir, você vai ter atenção e ela vai acabar marcando com você. Certo? Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Beijo.